Obrigado. Eu queria agradecer, em nome da Federação das APAES, a oportunidade desse espaço. Então, o objetivo principal da gente estar trazendo essa discussão, como todos vocês já ouviram falar no último ano, principalmente, a questão do Zika vírus, das sequelas que estão trazendo para os recém-nascidos. Então, o que foi muito enfatizado é a questão da microcefalia. Só que, e depois? Como que fica essa criança, como que fica esse bebê? E o principal ponto não é só falar que a criança tem microcefalia, investigar laboratorialmente, confirmou o diagnóstico. Só que, junto com essa microcefalia, tem uma criança, tem um pai, tem uma mãe, tem uma família. E a gente acredita que o principal para essa criança evoluir bem é uma atitude precoce e uma inclusão adequada na família. E quando a gente fala em inclusão adequada, é essa família ser acolhida de uma forma plena. Então, é essa criança ser encaminhada, assim que ela nasceu, apresentando microcefalia, para um serviço de estimulação precoce, para ela ter todo o acompanhamento de fisioterapia, fono, psicologia e, paralelo, eu acho que é primordial o atendimento a essa família. Porque eu costumo dizer que família nenhuma está preparada para ter um filho com alguma necessidade especial. E todos falam para a gente, todas as famílias, que ao nascimento é como se o chão abrisse e essa família entrou. Chão adentro, com medo do futuro, com medo das sequelas dessa criança. E a gente tem observado que, muitas vezes, a criança nasceu com microcefalia, ela é encaminhada para um serviço de referência e ela não comparece. Provavelmente não comparece pelo medo e por questões sociais também. A gente trabalha no serviço, eu trabalho no serviço de referência do teste do pezinho na APAE Vitória, e a gente atende os 78 municípios. Então, hoje, a APAE Vitória tem 432 postos de coleta distribuídos em todo o estado. Então, os exames são coletados nas unidades de saúde e vêm para a APAE Vitória. E os casos positivos a gente chama para atendimento. E, com frequência, o nosso sistema de busca ativa, quando a assistente social entra em contato, às vezes a família não vem por medo, por desinformação ou por questões sociais. E há pouco tempo teve uma família que fez um relato, eu até que liguei para a família, aí ela me falou: doutora, eu tenho R$10, hoje é dia 20 ainda, ou eu compro o arroz ou eu vou à consulta. Aí a gente respira fundo e fica muito sem saber o que falar para essa família, e a gente sabe que as questões sociais pesam e pesam muito. Então, voltando à questão do Zika vírus, da microcefalia, a gente acredita que essas famílias precisam de um apoio, de um projeto de assistência. Então, essa criança não foi à consulta, essa família não foi à consulta, tem que existir um sistema de busca ativa para acolher essa família e dar todo o suporte que ela precisa. E, na realidade, a gente está sentindo que isso não está acontecendo de uma forma efetiva, não só a nível de Espírito Santo, mas a nível de Brasil como um todo. Então, o último boletim que a Secretaria de Estado liberou, ela colocou 130 casos de microcefalia, desses, 7 foram confirmados, 24 foram descartados e 99 estão em investigação. E o ideal seria, esses 99 casos que estão em investigação, essas crianças já estarem em acompanhamento. Porque cada semana, cada mês que passa, o risco de sequelas neurológicas é cada vez maior. E as células do sistema nervoso, elas, depois de lesada, elas são irreversíveis. Então, a gente consegue melhorar a qualidade de vida da criança, mas a gente não consegue fazer com que o cérebro fique normal, sem nenhuma lesão, sem nenhuma sequela, mas você consegue minimizar as sequelas. Então, a ideia é você ter um projeto, ter um trabalho de acompanhamento, como existe hoje já em várias instituições, que a gente dá o nome de bebê de risco. O que seria isso? Uma criança que nasceu filha de mãe diabética, mãe que teve hipertensão, anóxia neonatal, que a criança demorou para chorar, essa criança já deve ser encaminhada para a orientação e, à medida que ela for crescendo e for ganhando os marcos do desenvolvimento, ela vai tendo alta, mas ela não deve ficar esperando aparecer um sinal do atraso para daí você ter alguma intervenção. Então, nessa questão do Zika vírus, eu acho que isso é primordial. E o que a gente está sentindo nas instituições, nas APAES, é que essas crianças não estão chegando.
Não sei se estão esperando os exames complementares, os exames confirmatórios, só que os exames, todos nós sabemos, eles demoram. Então, eu vou ficar 6 meses esperando o exame confirmatório para ter uma atuação junto a essa criança. Então, a gente queria, assim, que todos nós pensássemos nisso com muito carinho, com muita seriedade, com muita responsabilidade, de como nós poderíamos estar ajudando o Estado, eu acho que ajudando o Brasil como um todo, para minimizar as sequelas nessas crianças, porque a gente tem 2 situações. Às vezes, a mãe foi contaminada durante a gravidez, a criança nasceu aparentemente normal, mas essa criança aparentemente normal, ela tem que ser monitorada, porque pode ser lesões menores que vão se manifestar mais adiante, com 6, 7, 8 meses. Então, eu tenho a criança que já nasce com perímetro cefálico diminuído e a criança que pode nascer com perímetro cefálico aparentemente normal e, ao longo do seu desenvolvimento, ter as manifestações clínicas de atrasos, de retardo mental. E, paralelo a isso, a gente está focando muito microcefalia ligada ao Zika vírus, mas a gente tem outras causas de tão grande importância quanto o Zika vírus que levam à microcefalia. Uma delas são as causas genéticas. Então, se eu tenho um casal que teve uma criança com microcefalia e eles são filhos de casais consanguíneos, até prova o contrário, essa microcefalia foi causada por um gene autossômico recessivo devido à consanguinidade desse casal. Assim como as doenças que a gente trabalha no teste do pezinho, que se você não fizer o diagnóstico precoce, também pode dar microcefalia. Além das doenças infecciosas, que nós tivemos o ano passado uma surpresa muito grande na APAI, que nós fizemos um projeto de pesquisa em que nós analisamos 1000 amostras do sangue papel filtro, que é coletado para o teste do pezinho, só que para pesquisar a sífilis. E aí, de 1000 casos que nós analisamos, nós achamos 34 casos positivos para sífilis. Desses 34, 8 a mãe não sabia. Então, se a gente fizer uma comparação de números, a sífilis está aumentando numa velocidade ímpar. E aí é outra causa que dá lesão mental, lesão neurológica e, por N motivos, está com uma ascensão muito grande. Então, a gente está focando na questão do Zika vírus, mas tem outras causas de deficiência intelectual, de deficiências congênitas que merecem ser vistas e ser vistas com muito cuidado, porque o que está acontecendo nos últimos 15, 20 anos? A partir do momento que as doenças infecciosas, teoricamente, foram controladas, melhoraram a qualidade de pré-natal, a qualidade do nascimento da criança, o número de malformações está aparecendo mais. E ninguém gosta de falar em malformações. Então, tem um ex-presidente da APAI que ele tem uma fala que me marca muito. Por que a área da deficiência não tem tanta adesão? Quando você faz um evento, existe adesão, mas é diferente da adesão de outras áreas. Aí a gente costuma brincar, será que é porque a deficiência ela não dá febre, né? Ela fica ali silenciosa e incomoda a deficiência. Então, eu acho que uma das funções nossas é quebrar esses paradigmas e mostrar que qualquer um pode ter algum grau de deficiência. Na realidade, eu acho que todos nós temos algum grau de deficiência e tentar incluir essas crianças agora nesse pool do Zika vírus de uma forma plena na sua família e com seus direitos à assistência. Eu acho que isso é primordial. Então, a gente acredita que deva existir um programa de estimulação precoce para esses bebês. Então, no papel, como a gente fala, ele existe, só que na prática a gente não está vivenciando isso. As crianças não estão sendo encaminhadas de imediato para a estimulação, ou se estão, não estão indo para as APAIs, né? A gente faz essa ressalva. Às vezes podem estar indo para outras instituições. Então, chegando nas APAIs, isso não está acontecendo. Então, os nossos serviços de estimulação em todas as APAIs do Espírito Santo não estão recebendo essas crianças que estão com microcefalia e suspeita de Zika vírus. Então, eu acho que isso é uma questão que merece uma discussão, porque eu falo que o recém-nato tem direito a esse atendimento, independente da confirmação diagnóstica. Então, a gente tem, igual eu sou da APAI Vitória, nós temos na APAI Vitória vários pacientes com outras causas de microcefalia. Então, a questão do Zika está um pouco assim,
vedada, talvez, não sei se esse seja o melhor nome, mas eu acho que a gente tem que quebrar e colocar esses bebês de risco. Toda criança que nasceu com microcefalia tem o direito de ser encaminhado de imediato para a estimulação, para um acompanhamento adequado, e essa família acolhida, vendo os fatores genéticos também, as síndromes genéticas e o aconselhamento genético para a família. E eu queria passar a palavra para a psicóloga da Federação das APAES, Alcione Nascimento, para ela finalizar a mensagem que a gente gostaria de deixar para vocês. Muito obrigada. Doutora Terezinha, enquanto a outra palestrante caminha para a tribuna, eu quero parabenizar a você e também lembrar, eu fico muito feliz quando eu ouço um médico, uma médica falar malformação, né? Porque normalmente alguns jornalistas escrevem má formação e alguns médicos até escrevem má formação. E o certo é malformação, como a senhora falou. Eu gostaria de só acrescentar à sua palestra, alguns cuidados que a gente precisa de ter com relação... Eu hoje faço um pré-natal, mas já tenho uma tabela do meu lado para ver a circunferência craniana, que a gente não prestava atenção nisso. Né? Então, é preciso que a gente comece a agir antes. Detectou, ainda no pré-natal, a criança intraútero, que o cérebro, a circunferência craniana está menor do que deveria estar na ultrassonografia, a gente já tem que tomar essas providências. Lembrar também de que outros cuidados nós estamos tendo hoje, que parece um absurdo, a mulher grávida, o parceiro ou marido deve ter relação com camisinha. Por quê? Porque Zika vírus é transmitido através do sêmen também, a relação sexual, portanto, é transmitido através da transfusão de sangue, é transmitido através do leite também, do leite materno. Então, na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a uns anos. A gente só sabe que é uma coisa muito grave que nós estamos enfrentando, que é praticamente uma epidemia medieval, que poderia considerar assim, que, infelizmente, o poder público tem que dar uma atenção muito melhor, igual você está falando. Muito obrigado. Então, o ideal, só complementando rapidinho, seria que essa gestante, no pré-natal, ao ser detectado alguma anomalia nesse feto, ela já recebesse o acolhimento. Seu bebê, seu feto no caso, né? E o bebê nascendo, existe a probabilidade dele apresentar alguma anomalia, que aí ela já iria se preparando para o momento da notícia. E aí o nascimento, o encarar essa situação, fica um pouco mais, menos traumático, né? Um pouco mais tranquilo.